Boa tarde, gente. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2015, 16 horas aqui em São Paulo, numa quinta-feira quente, com os canos da cidade ainda aparentemente não abastecidos de água completamente. Se você estiver vendo ao vivo esse programa, você viu que a gente mudou um pouquinho assim a forma, né? Não é que o estúdio é novo, são as novas posições das cadeiras que o Daniel Choi achou pra gente aqui, ó. Tô aqui com o Carlos Brega. Agora a gente tá lado a lado nessa coisa aqui. Então, lado a lado, sempre, faz lado tempo. Lado a lado, forever. Escuta, se você estiver ao vivo, tipo, entra aí, manda o seu e-mail, participa. Além de participar, se você achar que deve, inclusive, manda para alguns aí, que você Avisa entende o pessoal. que poderia se servir daqui e a gente se servir dali também. É isso daí. Avisa. A gente quer falar sobre um tema hoje que a gente estava um pouquinho depois do almoço conversando, e eu acho que a gente tem conversado há muito tempo sobre esse tema no Brasil, que é a corrupção. Porque eu estou rindo. Porque a gente ri para não chorar. Se você queria saber assim, se você a gente tá ouvindo, não, né? A imprensa toda, o tempo todo se ocupa disso hoje, né? O tempo todo, né? Mas assim, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre o tema da corrupção? Que eu lembro desde quando eu tenho memória das revistas semanais do Brasil, por exemplo, volta e meia aparece uma capa tratando desse tema. Então eu estou querendo dizer isso porque eu acho que esse é um tema antigo. Quer dizer, corrupção não começou há pouco tempo no Brasil. A gente tem uma história como nação em que ela tropeça o tempo todo, a nação, nessa temática da corrupção, dos corruptores, dos corrompidos, dos corruptos, e que eu acho que também vai de mão dada com o lance da impunidade no Brasil. Fernando, uma coisa que eu queria também, até para fazer, quem sabe, alguns reparos para aqueles que nos veem, nos ouvem há tanto tempo, e de quando em quando um ou outro chega-nos até em crítica, do tipo assim, a esperança de vocês é quase uma alienação, do tipo, vocês não estão olhando para a realidade do que está acontecendo de fato. Então, assim, se bem que programa passado, da semana passada, a gente tratou sobre esperança. Sobre esperança. E uma das coisas que a gente falou foi que uma coisa é ter esperança, outra coisa é ser alienado. Sim, exatamente. Né? Então, volto para pegar o gancho, assim. Uma coisa é ter esperança, outra coisa é conformar-se com, tudo aquilo que há de nocivo na sociedade. Resignar-se, inclusive, né? Exatamente. E fazer de conta que essas coisas não acontecem. Não. Nós temos, assim, eu diria, o pé no chão, fincado no chão, e sobretudo no chão desse Brasil, né? E eu sou daqueles, assim, que assumam a história do Brasil, por ser brasileiro, no seu todo, no tudo. Eu não consigo falar do brasileiro sem falar de mim mesmo. Falar de algumas questões que têm a ver com a vida de todo mundo e com a minha própria vida. Então não dá para falar como que se nós estivéssemos aqui e as coisas estivessem acontecendo lá. Então, assim, esperançosos, sim, conformados, não, alienados, muito menos. Muito menos, até porque nós estamos aqui. No dia a dia, nos balcões de padaria, nos semáforos, andando de bicicleta, caindo, né? Como é o caso do Fernando, enfim, nós estamos na vida, no dia a dia. Então, que isso fique claro, não é? Para a gente não ser taxado de... E a outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, a gente não tem o discurso, eu falo isso porque a gente conversa há 25 anos, sobre um montão de coisa, inclusive sobre o Brasil. Não é manter aquele discurso assim, de que nada aqui presta, não, pelo contrário. Eu acho que quando a gente está falando hoje, e outras vezes, se você procurar, esse é o programa 213, se você procurar aí lá no site do Koinonia Online, os outros temas que a gente tratou sobre questões sérias relacionadas ao país, mas não é nesse sentido assim de que nada presta, não. Tem coisas que são muito legais, são muito boas aqui. Agora, tem um aspecto entre as que não são boas, que é esse lance da corrupção, que a gente sabe que é um aspecto que eu acho que ele é, de certa maneira, cultural. Alguns sociólogos dizem que é um problema endêmico, usando uma linguagem da saúde, que sangra
o país, que sangra a nação e que gera uma série de outras distorções nas relações sociais. E quando se fala de jeitinho brasileiro, entrou já por folclore, né, do Brasil, né? E o jeitinho brasileiro não é outra coisa senão modus operandi de corrupção, não é? De jeitos que se dá. Mas eu até diria que tem algumas coisas interessantes do jeitinho brasileiro que servem para o bem. Ah, sim. Que servem para o bem. Mas agora, eu acho que a conotação pior, na verdade, eu concordo com você nesse sentido que sempre cai. De que aqui se dá jeito em tudo, sobretudo no que diz respeito a não punir, né, aqueles que transgridem. Né? Moisés Muniz de Curitiba, já está aí, ó. Valeu, Moisés. Depois de algum tempo estou conseguindo acompanhar vocês ao vivo novamente. Infelizmente, onde há dinheiro, há maldade, pois o dinheiro é a razão de todos os males. Palavras do nosso irmão Paulo. Eu acho que quando a gente fala de corrupção... O amor ao dinheiro é o princípio. Se a gente perceber... Todos os males. Talvez a maior parte do que a gente hoje enxerga sobre corrupção, e que eu estou falando aqui hoje a gente enxerga sobre corrupção que a gente percebe acontecendo agora, e na história do país, tem a ver com essa questão que o Moisés está levantando. De alguma maneira, de ganhar dinheiro fácil, ganhar bastante dinheiro e ficar na boa. Quer dizer, as relações de corrupção que a gente percebe, o corruptor e o corrupto, por exemplo, a maioria das vezes eu acho que passa por essa questão de Paulo. E aí eu acho que entra um outro elemento quando a gente discute corrupção, a gente falou de impunidade, que eu acho que é o lance da ganância. E que tem a ver com o que o Moisés está falando. Então... Agora, eu acho que é uma questão que a gente pode até ir mais longe. O que tem me tomado tempo no pensamento, que tem me ocupado, é o que nós estamos vendo hoje no cenário brasileiro, sobretudo no que diz respeito o partido que está no governo, ou os partidos que estão nas mais variadas esferas de governo, né, do nosso país, as pessoas que foram eleitas. Porque você tem instâncias municipais, estaduais e a federal. E você tem coligações as mais variadas, você tem uma diversidade enorme de partidos majoritários aqui e ali, enfim, exato. Mas todos praticamente obrigatoriamente tem que governar com coligações, até porque nós somos um país democrático nesse sentido. E aí você tem pessoas que são eleitas para exercerem esses mandatos públicos, né? Desde vereador a presidente da República, e estes, uma vez eleitos e assumindo seus mandatos, eles têm prerrogativas de indicação, né, de secretariado, de ministérios, de presidentes de estatais, e de um sem número, né? Aí no caso, na verdade, são milhares de pessoas que ou já estão por serem concursados na engrenagem pública, ou são trazidos, né, por estes que foram eleitos para a engrenagem pública. E aí, às vezes, o que tem tomado meu tempo, Fernando, é isso. Quer dizer, qual é a doença, qual é a enfermidade, qual é o vírus, qual é a bactéria que tem nessa transição? Ou não existe transição alguma? Quer dizer, as pessoas que, aspas, antes de exercerem cargos políticos ou cargos públicos, ou sejam eleitos pelo povo ou indicados, enfim, eram pessoas do bem. E aí, uma vez em certos postos, né, na engrenagem pública, eles se deixam, não é? Ou ganham uma outra visão sobre isso tudo e se tornam aquilo que nós estamos vendo, por exemplo? Eu acho que você está falando daquele ditado, aquele velho ditado que diz assim: a ocasião faz o ladrão. Pois é. Ou a ocasião revela o ladrão. Eu acho que é mais para a segunda. Eu acho que é mais para a segunda, porque na realidade, porque quando a gente fala, quer dizer, o cidadão que ele foi eleito, ou ele foi indicado, ou ele assumiu um cargo por concurso, enfim.
De onde que veio esse camarada? Cara? Esse camarada veio da população, ele veio daqui, ele não veio. Eu estava lendo, ele tem família, um vídeo. Ele frequentou escola, exatamente. Ele fez faculdade. Estava vendo um vídeo do Bob Fernandes, que é um jornalista aqui de São Paulo, que ele fala uma coisa interessante. Quer dizer, esses caras, assim, de onde que eles vieram? Eles vieram de Júpiter? Vieram de Marte? Não, eles vieram da sociedade brasileira. Vieram da sociedade. Né? Então, aí vou dar um exemplo que aconteceu meses atrás em casa. Porque quando a gente fala de corrupção, geralmente a gente sempre pensa na esfera governamental. Né? Mas eu acho assim, não é só na questão governamental. A sociedade em si, ela tá inoculada com esse negócio. Não, e você mesmo tem dito a questão, o mundo corporativo hoje, ele está junto, em paralelo, na governança do mundo todo. Sim. Na verdade, alguns governos não podem governar antes de sentar na mesa do empresariado. Não podem estabelecer novos parâmetros ou indicadores para a nação em termos econômicos sem passar pelo crivo da Fiesp ou de grandes grupos aqui no Brasil e de fora do Brasil. Não é? Então, por exemplo, a gente faz muita crítica às instâncias da presidência, do governo, né, do governo estadual, de prefeituras e tudo mais, das câmaras, dos legislativos, dos judiciários, que eu acho assim, eles têm uma responsabilidade pela função que exercem muito maior. Afinal de contas, são líderes da nação de alguma forma. Mas veja bem, Carlos, meses atrás eu estava em casa, a gente tem TV a cabo em casa, deu um problema lá no aparelho, liguei, aparece o cidadão lá, um camarada, o técnico, resolve a questão, faz os acertos, volta a funcionar tudo bem. Aí ele me pergunta assim, meio... Escuta, se você não tem interesse assim num conversor que pega todos os canais? Eu falei, mas como é que é isso? Faz parte do plano? Faz parte do plano? Não, isso aí, veja bem, a gente pode assim, por um valor X, falou o valor, a gente pode conseguir, você põe aí, ó, fica com todos os canais abertos. O famoso gato, né? Gato, mas assim, isso é uma corrupção. Corrupção. Entendeu? Quer dizer, o cara, ele está oferecendo, e eu queria dizer, eu falei, não, obrigado, a gente vai continuar com o plano que a gente está pagando. Mas assim, eu fiquei pensando, falei, cara, tá aqui. A gente transita, a gente cruza com ela. É o cara que você vai lá na padaria e a balança dele tá adulterada. Né? Você acha que foi 1 quilo e foi 900 E é interessante lembrar aquilo que a Escritura diz, de que uma das coisas que Deus detesta são balanças enganosas. E ele fala isso na constituição, na organização do povo. Isso está na lei mosaica, ou seja, quando ele está pensando em organizar esse povo, uma das coisas que ele queria impedir nessa organização social, o lance da balança enganosa, que eu acho que assim, é essa semente da corrupção e da injustiça. Da injustiça, do ganhar vantagem injustamente sobre o outro, do enriquecer ilícito e do acúmulo desordenado da riqueza em si. E essas coisas todas, elas estão na periferia. Então, quando a gente fala assim, eu acho que de corrupção, Carlos, a gente fala muito do aspecto governamental, daquilo que a gente chama do primeiro setor. Né? Cara, mas existe um mundo corporativo. Então, a corrupção corporativa. E nesse tempo especialmente, o que nós estamos vendo é que, fruto das últimas investigações da Polícia Federal, você tem preso CEOs de várias empreiteiras brasileiras. Eles passaram o Natal e Ano Novo na cadeia. Alguns deles, inclusive, ou boa parte deles, vivendo e vivenciando situações de saúde frágil, depressivos e tendo que ser socorridos por causa de pressão alta, etc. e tal, porque talvez vinham agindo, como muitos vêm agindo nesse país há muitos anos, crendo que a impunidade nunca chegaria às suas portas. Não é? E é nesse sentido que eu particularmente sou daqueles que têm esperança, que nada ficará impune, que ninguém ficará impune nessa história. Né? Aliás, na história da humanidade toda. Né? Não haverá impunidade o tempo todo. Não é? E a gente começa a ver alguns sinais nesse sentido. Não é? Agora, o Fabrício Cunha, lá de São José. Fabrício, de onde vieram esses caras?
eles vieram de rodear a terra. Quer dizer, são potestades, Fabrício. Mas você não está falando de nós, não, né, Fabrício? Esses caras. Não, você está falando dos corruptos, de certa maneira, fala de um pouco de cada um. De cada um de nós. Tem esse outro aspecto, né? Mas assim, o que tem me entristecido e me desencantado, não é que o que se criou no contexto da governabilidade e no contexto das associações espúrias, os acordos espúrios, né? As alianças que acontecem não é? Certas eleições, enfim, é que há uma quase que certeza, né, do que o que se colocou de investimentos, né, para se eleger alguém, se terá de volta por caminhos que não necessariamente serão caminhos os mais dignos, né? Mas virá de volta. Uhum. E isso é que vem criando, não é? uma teia, uma rede, né, de corrupção que vai desde, vamos dizer assim, né, o porteiro de uma repartição pública que aceita uma propina de R$10 para botar na frente um que estava no final da fila, né, até as últimas instâncias. No sentido de que, assim, se eu tivesse continuado lá no meu negócio, na minha empresa, alguma coisa, isso não aconteceria. Uhum. Isso não aconteceria. É que eu entrei num negócio, eu entrei numa dimensão de existência, entendeu? Em que, se eu não fizer isso, eu serei chamado de tolo, de idiota, de qualquer coisa que eu valha, ou, não é? Serei de alguma forma marginalizado por não me contentar com aquilo. Ou então, entendeu? se você não fizer isso, você não consegue abrir o seu negócio. Ou se você não fizer determinadas coisas, você não consegue continuar com o seu negócio. E é aí que eu acho que talvez o problema da corrupção na esfera pública, ela é muito mais complexa, né? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer assim, não existe só corrupção no âmbito, na esfera pública, existe na sociedade como um todo, mas na esfera pública, porque de certa forma é ela que vai regular, ela que vai dar autorização, ela que vai tirar autorização. Então você tem um negócio, aí você quer ter um alvará, você está fazendo tudo certinho, cara, e você percebe que há um esquema nessa relação do seu negócio privado com o público que vai te dar autorização, Sim. em que assim, cara, é uma loucura conseguir uma autorização para abrir o meu negócio, a não ser que eu faça um atalho. Por isso que eu acho que talvez a questão da esfera pública ela afeta tanto a vida da população, porque é o que deveria regular, é o que deveria, que é aquilo que a gente está falando, quer dizer, você tem uma norma, você tem uma lei, né, e você tem uma punição para quem rompe essa lei, mas quando o sistema ele começa perverso a partir do setor público, o cara que está no... Você quer fazer a coisa certa no setor privado, você não consegue, cara. A gente tem amigos que são empresários. O que se sabe é que tanto no tentar organizar ou criar ou iniciar um empreendimento, quanto àqueles que já estão empreendendo a vida toda nesse nosso país, é que já há verbas destinadas, né, para, no dizer popular, não é? Para molhar as mãos daqueles que virão aqui, ó, na certeza de que vão receber. Nosso amigo Dirceu Cardoso, de Curitiba. Trabalho na área comercial há pelo menos 15 anos e posso testemunhar como é difícil trabalhar tanto com as altas taxas de impostos, e aí a gente pode incluir as altas taxas de juros dos bancos, como com a concorrência desleal, que é do concorrente que sonega e faz todo tipo de armação para levar vantagem. É bem complicado. Então, é justamente isso. Quer dizer, o cara que quer fazer a coisa certa, é duro. O quanto que esse aspecto da corrupção, ela, seja do concorrente, que é do setor privado, que age deslealmente, quanto das relações que você precisa manter com a esfera pública, seja com a prefeitura, seja com o alvará, com autorização e tudo mais. Agora, Fernando, para mim, além das tristezas, né, que eu tenho tido nessa... Tem aquela que é a nossa maior tristeza.
Não é isso? É. Quando a gente pensa assim... Porque assim, nós nos dizemos, né, seguidores de Jesus de Nazaré. E particularmente aqui no nosso país, o crescimento, né, da chamada igreja evangélica, do chamado movimento cristão evangélico, é daqueles que, para quem gosta de índices, né, para quem gosta de números, né, são daqueles mais alvissareiros, né? Não obstante, em que pese todo o crescimento dos que se dizem seguidores de Jesus, a partir dos seus envolvimentos com comunidades e denominações, etc. E, inclusive, por conta desse crescimento, com a possibilidade, com o poder de fogo, de eleger pessoas para estarem nas mais variadas instâncias de poder do nosso país, era para que nós tivéssemos um marco regulador, impeditivo, porque teoricamente, né, um discípulo de Jesus, ele não se deixaria corromper, não corromperia e denunciaria a corrupção. Teoricamente. Teoricamente, aqueles que professam a fé não poderiam ficar quietos, silenciosos diante dessas questões. Não poderiam, simplesmente isso. Quer dizer, eu chego e já disse a alguns que se candidataram e alguns que já foram eleitos, do tipo assim, que é o que o Disseu disse e outros comumente dizem, mas nesse país se não for assim, mas assim do tipo, então olha, se é assim, então eu abro mão da minha função, do meu cargo, sobretudo no que diz respeito a cargos públicos, já que são eleitos para servirem a sociedade, né? Não são, eles não estão lá no empreendimento pessoal, eles estão lá como servidores da nação, quem paga o salário deles somos nós. Do tipo, se o cara foi eleito deputado e ele já tem um apartamento em Brasília, vai morar no seu apartamento, não precisa da ajuda de custo do apartamento funcional. Você viu já alguém ou alguns destes que se dizem irmãos abrindo mão de algumas dessas vantagens? Eu não tenho conhecimento, amigo. Eu também não. Infelizmente eu não tenho. E se tiver alguém nos vendo e querendo nos corrigir, por favor, eu teria a maior alegria de dizer que existe alguém assim. Do tipo, olha, eu recebi o contra-cheque do mês inteiro de trabalho, mas eu trabalhei só 15 dias. Pode descontar os 15 dias que eu não trabalhei. Porque isso é comum com os funcionários de uma empresa. É comum com quem trabalha digna e honestamente para alguém. É comum, é natural, é normal. Deixa eu ler o e-mail da Silvia aqui, Silvia Rezende, lá de Itaboraí. Boa tarde, queridos. Acho que a corrupção que tem início nos detalhes do nosso cotidiano é a mesma que toma proporção mega, como temos visto. Concordo plenamente. E se nós não formos fiéis, honestos, no pouco, tão pouco seremos diante do muito. É isso daí mesmo. Bem lembrado. É hipócrita quem critica a corrupção genérica e em grande escala a pratica. E pratica a corrupção cotidiana. Né? O Luiz José Braga Júnior, de Mogi Guaçu, queridos amigos, sempre bom assistir o programa, papai. Ele fala o seguinte, o texto bíblico: o líder que não tem entendimento pratica abuso, mas quem odeia corrupção terá um futuro brilhante, lá em Provérbios. Aí ele uma pergunta: a pessoa que entra na política para beneficiar a igreja é corrupto? Corrupto. É corrupto. Se não for, pode se corromper. Porque justamente ele não pode ir para lá e se tornar despachante da comunidade dele, despachante do grupo dele, nem despachante daqueles que financiaram a campanha dele, nem despachante dos líderes do bairro, coisa do tipo. Não, ele está lá para servir todo e qualquer cidadão brasileiro. Ele está lá para isso.
Não importa, inclusive, que ele esteja na vereança, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, ou no Senado, ou qualquer que seja, ele está lá para servir o Brasil e os brasileiros, entendeu? Óbvio que tem interesses, né, e regiões e situações em que há necessidade de se trabalhar mais ou menos, né? Mas, o cara não está lá para se servir nem para servir quem o elegeu, no sentido de quem bancou. Assim, quem foi para lá e se transformou em despachante das suas igrejas, de suas denominações, de suas comunidades, já foi para lá com uma motivação errada. E quem vai fazer alguma coisa com a motivação errada, ele está a um pé do abismo de corromper, de se deixar corromper e de nunca denunciar a corrupção. Dirceu Cardoso, de Dirceu. novo. Fala, Dirceu. De Curitiba. Somente como exemplo, quando fui abrir minha empresa, o prazo de abertura era de 4 meses. Mas fui informado que se pagasse uma bonificação responsável de R$300, ele faria isso em uma semana. É isso aí. Tá vendo? O Jonadab. É isso aí. Tem uma empresa, é muito difícil seguir todas as regras, qualquer que seja, por exemplo, a lei trabalhista e tal, e ele vai falar. E aí eu acho que a gente entra nesse outro aspecto, né, cara? Assim, a gente tem um pacote de leis. A gente tem que é muito confuso, eu acho que favorece justamente por ser a ganância confuso. Está em todos os lados, né? Então, mas eu acho que é um sistema, às vezes eu tenho essa impressão, posso estar falando uma grande bobagem aqui, Carlos, mas eu acho assim, a gente tem um sistema legal, jurídico, em que às vezes a impressão que eu tenho é que ele é feito para justamente dar brecha, dar possibilidades de você fazer uso de subterfúgios que não são os mais morais. Entendeu? Mas aí você vai amparar. E o cara que quer fazer a coisa de forma correta, ele não consegue. Né? Agora, para não dizer que nós não falamos em flores e que a gente hoje, ao contrário do programa passado, a gente está mais pessimista, né? Não estou pessimista, não. Eu diria assim, não pode tô parecer. É que a fala é amarga, né? Essa é uma conversa que não dá para adocicá-la de nenhuma forma, não é? Ela é uma conversa amarga. Mas uma coisa, assim, eu creio e é o que esperanço, né? Como diria o Rubem Alves, é de que já fomos piores nisso. Sim. Né? E o que se diz de corrupção nos dias de hoje não é tão diferente do que se tinha noutros tempos. A diferença é que hoje elas estão sendo denunciadas. Sim. E elas têm sido trazidas à tona. Né? E há resultado prático dessas denúncias. Quer dizer, tem pessoas sendo presas, tem dinheiro sendo devolvido. Mas isso é numa escala infinitamente menor daquilo que deveria estar acontecendo. Mas eu creio que isso vai tomar vulto. Eu creio que nós vamos acho que tem tomado, chegar... Nesse sentido, eu acho que tem tomado. Eu penso que nós vamos chegar numa sociedade, como já chegaram alguns outros países, não de impedir a corrupção, porque isso está na gênese humana. Né? A maldade humana está na nossa gênese. E é por isso que na organização de uma sociedade, você a organiza com instrumentos, né, para conter a maldade, a violência, a corrupção, etc, etc. Nós é que temos que fazer isso aqui no dia a dia. Então, assim, eu creio que isso está acontecendo e creio que isso vai acontecer ainda mais. Né? Minha esperança e a minha oração, inclusive, sobre esse assunto. Eu acho assim, a gente vive num Fernando? país, estamos chegando no final, mas eu acho assim, eu acho que tem um aspecto no Brasil, Carlos, que pesa sobremaneira nessa questão da corrupção, e é uma coisa que se retroalimenta, que é a injustiça social. A gente vive num país que não é pobre. O Brasil está aí entre a 7ª e 8ª economia do mundo, sei lá, você vê, cada índice apresenta ele, mas vamos dizer, ele está entre as 10 economias em termos de volume no mundo. Sim. Ou seja,
É um país enorme, é um país com possibilidades, é um país que tem uma produção e tem uma série de coisas, né? O Dani está lembrando aí de um sistema tributário injusto. É essa questão das leis que a gente está falando. Agora, grave. Então, assim, a corrupção, ela gera injustiça social e uma injustiça social que retroalimenta essa corrupção. Quando a gente fala, e aí isso tudo gera uma outra questão que eu acho que afeta a vida hoje do cidadão que mora no Brasil, que é o lance da violência. Agora, pensando na violência, só fazendo um parênteses que eu acho interessante, quando a gente fala da violência, é muito fácil e ela é muito explícita de eu considerar, por exemplo, aquela que eu vejo na periferia dos grandes centros. Só que eu não considero a violência que é arquitetada de uma maneira muito mais sutil e no colarinho branco nos bairros nobres aqui da cidade. De gente que tem influência, de gente que tem poder, de gente que tem poder tanto na corporação privada quanto no setor público. E aí você vê, por exemplo, um rombo no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, por causa da corrupção, de 500 milhões de reais, que foi arquitetado nesses ambientes de colarinho branco, sufoca uma escola até ela fechar, que está lá na periferia. Aí você tem um menino de 10 anos em que ele estuda numa escola que parece uma prisão, ela é mal cuidada, um professor mal pago, enfim. Você percebe assim, a gente tem toda uma cadeia por conta da corrupção que gera injustiça, que gera violência e que vai retroalimentar essa corrupção. E a gente tem essa corrupção, de novo, cara, ela está permeada no tecido social. Entendeu? Então, de novo, é o cara que tem a lojinha dele lá na esquina, mas ele acha que ele vai enganando o cliente dele, cobrando mais por menos que ele está vendendo, de forma lesando o comprador, ou o cara que é um vereador de uma cidade que está envolvido num esquema de corrupção, ou uma grande empresa que presta serviço para o Estado, que são as grandes as construtoras e tudo mais, e os caras têm aqueles esquemas milionários. Cara, isso tá atolado até aqui. Agora, eu acho que você tocou um ponto que eu entendo que eu acho que ele é fundamental, mas ao mesmo tempo é lamentável a gente perceber. E é uma disparidade, Carlos, porque assim, durante tanto tempo a gente vem falando, porque a gente já falou isso, já teve esse discurso, mas a gente ainda continua ouvindo que é a questão da igreja crescer, da igreja tomar espaços e tudo mais. Cara, a igreja evangélica, ela cresceu, ela está tomando espaços, mas a gente não percebe essa ação dessa igreja. Pelo contrário, às vezes o que a gente percebe é gente envolvida com essa instituição religiosa evangélica nos processos de corrupção, quando não de forma ativa, produzindo uma mentalidade que está muito mais voltada ao acúmulo de bens, à avareza, a possuir as coisas, do ganância, que se perceber, né? Exatamente, gerando uma atitude gananciosa. Quer dizer, e o Evangelho não produz isso, o Evangelho não faz isso na vida das pessoas. E se a gente for avaliar, analisar para valer mesmo, Fernando, o que dizem também, e os números estão aí, é que o país chamado Brasil é um dos maiores países cristãos, né? Do tipo, todo mundo, ou grande parte dos homens e mulheres que estão decidindo alguma coisa, seja no âmbito governamental, seja no mundo corporativo, seja no primeiro, segundo, terceiro, quarto setor ou escalões, né? Todos eles, a grande maioria, se não, carrega um crucifixozinho na cabeça, no pescoço, passa por um ambiente e faz o sinal da cruz, ou se ajoelha para fazer uma oração, inclusive com os vídeos que aparecem por aí de pessoas que professam a fé e que se reuniram para orar à medida que receberam um alto valor fruto de uma propina. Como que se aquilo fosse bênção de Deus. E não é raro você ouvir
esse jargão religioso, não é? Do tipo, graças a Deus conseguimos liberar. Então, assim, cá entre nós, Fernando, vamos mudar esse discurso. Porque, para não dizerem que nós somos antipáticos aos da fé, né, e aos irmãos e irmãs, né, eu digo assim, nesse país, hoje, nesse momento, a maioria das pessoas que estão tomando alguma decisão, e parte dessas decisões tem a ver quanto é que nós vamos levar nisso, ou quanto é que nós vamos ter que pagar para fulano para que isso saia, o cara foi na igreja cantar, o cara foi na igreja rezar, o cara fez o sinal da cruz quando passou na frente de uma catedral, entendeu? Significando dizer que a alma dele, o espírito dele, o ser dele, de algum modo, em algum momento, recebeu uma influência de uma fé que se abraçou, e de uma fé... Mas permanece fragmentada. Que está dizendo o tempo todo. Então, porque é uma fé que ela é restrita ao ambiente religioso, mas ela não sai do templo ou do lugar onde ele se reúne, onde ele faz os sinais, e invade a vida. Aquela fala que dizem que houve, que eu não estava lá, né? Rudemar mandou um e-mail. Ah, é? Ixi. Mas lembro que um dos cardeais, né, na eleição do Francisco como Papa, né, Dom Luciano, não esqueça dos pobres. Dom Luciano. E é o que o Evangelho está dizendo para mim, para você, toda hora que eu acordo e vou deitar. Não esqueça dos pobres. É isso aí. Não esqueça dos aflitos. Não esqueça dos desgraçados, dos moribundos. Não esqueça dessa gente que é a vítima final de todo tipo de corrupção que acontece no mundo todo. Não tem como se defender dela. Quem é que morre? Não tem como se defender dela, essa é a questão. Moisés Muniz, esse papo ficaria muito interessante com a música do João Alexandre, Brasil. Boa. É isso daí. Jonadab, mais um e-mail que ele mandou. Na morte de Jesus não tinha ali uma corrupção política de interesses, seja na política ou na religião? Tinha, é lógico que tinha. Rudemar, vou acabar com o e-mail dele. Maranata, Rudemar. Você acaba com o e-mail dele? Não. Não, vou acabar. Termina o programa. Nosso papo aqui com o e-mail do Rudemar. Falei Maranata porque ele diz o seguinte, assim, queridos, vai piorar, mas Jesus vai voltar. Assim creio também, viu, Rude? Um grande abraço para você. Obrigado pelos e-mails que você mandou. A gente fez um papo bem assim voado, bem rápido sobre Fabrício, a temática aí, da viu, corrupção. Pra gente conversar junto, hein? Vem para São Paulo pra gente tomar um café. Exatamente. Próxima quinta-feira, quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas. Viremos de Pierrot e vai Colombina. Vir aqui, exatamente. Não sei quem vai vir do que, mas a gente estará aqui quinta-feira à tarde, 16 horas, num papo na rede ao vivo. É verdade. Sexto ano. É mole, cara. Daniel Choi, obrigado, hein? Grande abraço. Muito bom. Beijo, gente. Tchau.